Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez à nossa casa? Ah, seja bem-vinda, minha irmã. Receba o nosso abraço fraterno. Agradecer a presença de todos, também aos nossos irmãos que estão online, que sejam bem-vindos, que recebam todas as graças nessa tarde. Para iniciar os nossos trabalhos de hoje, eu vou pedir ao nosso irmão Júnior para fazer a nossa leitura preparatória. A nossa leitura preparatória está no livro Pão Nosso, pelo benfeitor espiritual Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Emmanuel vai comentar a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 21, em que o apóstolo anotou: Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Emmanuel então intitula seu comentário justamente por isso. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu o Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Antes da nossa prece, eu gostaria de fazer um lembrete. Então, é, o nosso tratamento ele não começa na sala de desobsessão ou na sala de assistência espiritual. Ele começa quando nós adentramos essa casa de luz. Ele se inicia também quando a gente decide vir até essa casa. Então, só para lembrar que a palestra também é um tratamento, que é importante que cheguemos a tempo, que entremos em oração, em conexão com a espiritualidade, com Jesus, e que nos preparemos para os trabalhos realizados nessa casa. Queria fazer esse lembretinho, porque às vezes a gente esquece. Então, agora vamos fechar os nossos olhos, vamos trazer Jesus à nossa tela mental, vamos pedir à espiritualidade que nos oriente, que abra nossas mentes para o entendimento. E vamos pedir a Jesus
permissão para mais um trabalho, falarmos com Jesus. Aqui estamos, Jesus, em teu nome, mais uma vez reunidos em teu amor, para efetuarmos mais um trabalho de luz. Seja conosco, Senhor. Permita aos espíritos de luz que venham nos auxiliar, nos intuir, nos orientar nos trabalhos dessa casa. Pedimos ainda que esteja presente, que se faça ser ouvido pelo nosso palestrante, que possa trazer para todos nós, mais uma vez, uma palavra de alento e orientações de vossa doutrina. Que assim seja. E agora vamos receber o nosso amigo João, que é da CELD, que vem nos presentear com a palestra Mensuetude, a forma de suavidade em mundo apressado. Seja bem-vindo, João. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Paz de Deus para todos nós, que todos carecemos de um pouco de paz interna para poder entender melhor a existência, a nossa realidade. E Jesus deixou seus ensinamentos, deixou muitos conceitos, que o Espiritismo, a partir dos bons espíritos, vem nos discernir. E o assunto de hoje, a mansuetude, tem a ver com isso. Religião vem do latim religare, que significa unir novamente. Então, unir aquilo que está desunido, unir o homem a Deus, unir o ser humano sentimentalmente ao Criador. Mas vai chegar um dia que a religião por si só, ela será desnecessária, porque cada um de nós vamos comungar Deus e o cosmos na nossa intimidade, no nosso amor, no nosso ser. Então, precisamos ver a religião na atualidade como ponte, mas não nos prendermos à ponte, avaliarmos mais profundamente para onde essa ponte está nos levando. Então, o estudo de hoje tem como objetivo refletir psicologicamente a respeito do ensino da mansuetude, entendê-lo melhor. Por favor. Então, nós vamos começar com uma passagem de Mateus, onde no lugar de mansuetude, uma tradução tem despossuídos. Felizes os despossuídos, porque herdarão a terra. Despossuídos por quê? Despossuídos do orgulho, do egoísmo, da necessidade de ter razão sempre, dos ciúmes, dos apegos, sejam eles materiais ou afetivos. Então, o mansueto é aquele tipo de perfil que ele vive, mas ele já está se desapegando das coisas, ele está deixando de lado o seu egoísmo, o seu egocentrismo, ele começa a vislumbrar uma vida maior em si. Por isso o termo despossuído aqui no lugar de manso. E para podermos entender à luz do Evangelho, o que o próprio Jesus explicou para a gente a respeito da mansuetude, nós vamos buscar na lição 17 do livro Jesus no Lar a exaltação da cortesia. Então, Neio Lúcio, o espírito que nos narra, diz o seguinte: ante a multidão, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro, no qual os presentes estavam entre a indagação e a curiosidade. Judas inquiriu o mestre sobre o assunto. Senhor,
Por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção, e nós também, mesmo que não pensemos abertamente assim, vemos na mansuetude uma espécie de fraqueza, uma pessoa que não tem iniciativa, uma pessoa que não tem opinião, quando justamente é o oposto. Os incapazes de testemunhar fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Depois de outras considerações, o Cristo sorriu como tantas vezes e anunciou calmo. Enganaram-se todos. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios irão sofrer duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Felizes os homens de trato ameno que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Felizes os filhos do equilíbrio e da gentileza que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber que assim o pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhes aproveite, influenciação na felicidade justa de todos. Felizes aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Vejamos, a essência do Evangelho é amor. O respeito é um dos componentes do amor. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele está dissecando do que é constituído o amor. Então, nós precisamos adentrar psicologicamente esses conceitos para poder nos alinhar com essa sintonia com o bem, a fim de nos alinhar com os propósitos superiores pelos quais nós nos reencarnamos. Por favor. Então, vamos rever alguns aspectos da mansuetude segundo Jesus. Jesus diz que é cortesia. O que é cortesia? É um comportamento educado e respeitoso. É uma consideração e, ao mesmo tempo, uma amabilidade. Então, a pessoa cortês, a pessoa educada, a pessoa respeitosa, ela está exercendo mansuetude. Ela já começa a desenvolver em si uma das perfeições que nós vamos adquirindo ao longo das existências. Continua Jesus dizendo que é aquela pessoa que tem trato ameno com gesto de bondade e verbo de compreensão. Eu não preciso psicologicamente destruir meu semelhante, destratar meu semelhante a pretexto de verdade. Verdade é uma coisa, ser rude é uma outra coisa. A verdade ela pode ser considerada, por assim dizer, uma luz muito profunda, uma luz imensa,
Mas uma luz imensa também pode ofuscar, também pode cegar. Então, essa luz necessita ser calibrada de acordo com cada circunstância, experiência e pessoa. Uns aceitam ouvir determinadas coisas com raciocínio ativo. Outros já têm feridas de alma, já têm dores emocionais dessa mesma existência. Então, antes necessitam ser acolhidas, antes necessitam ser compreendidas para que pouco a pouco possam ouvir algumas coisas que elas necessitam ouvir. Mas entendamos, nós não somos juízes uns dos outros. Nós somos instrumentos da vida uns para com os outros. Aqueles que têm uma inteligência intelectual mais desenvolvida pode assistir àqueles que têm uma dificuldade intelectual. Aqueles que têm uma inteligência emocional desenvolvida, esses podem atuar mais com acolhimento, mais com discernimento, sabendo, a partir do seu termômetro interno, o caminho para chegar àquele coração. Então, o ideal é que venhamos desenvolver razão e sensibilidade. Razão, para que tenhamos inteligência de entender o que o momento nos pede, e sensibilidade para saber quando, como e porquê. Então, Jesus também diz que é gentileza para com todos, ser gentil. No mundo onde as pessoas estão com tanta pressa, onde as pessoas não têm tempo de se socializar de uma forma saudável, onde boa parte da socialização é feita em festividades, às vezes regadas a álcool, a desregramento, falta delicadeza no mundo. É serviço e entendimento sem distinções, deixando sempre sinais de melhorias para com todos. O que isso significa? Onde eu for, com quem estiver, eu preciso deixar uma marca boa, eu preciso deixar algo de bom. Eu, ao conversar com essa pessoa, eu a deixei melhor? Se eu a deixei melhor, significa que eu cumpri o meu papel. Mas se de repente eu destilei a minha tristeza, o meu pessimismo, as minhas críticas em relação ao mundo, às pessoas, eu simplesmente estou deixando aquela pessoa pior, estou contaminando aquela pessoa com o meu pior. Então, nós somos responsáveis todos os dias pelas sementeiras que nós deixamos no coração uns dos outros. O nosso comportamento, acima de tudo, é como se fosse sementes que nós vamos jogando ao longo do caminho. Então, precisamos entender qual a qualidade dessas sementes que estamos deixando nas consciências e no coração uns dos outros. E, por fim, Jesus afirma que mansuetude é norma de amor e respeito. O que isso quer dizer? O amor e o respeito é como se fossem sinônimos. Não existe amor desrespeitoso. Não existe respeito sem consideração. Então, aquele que ama necessita ser coerente no seu comportamento respeitoso. Se diz que ama, mas é invasivo, se diz que ama, mas de repente é intransigente, isso ainda não é amor. Pode ser preocupação afetiva. Pode ser uma atenção, o medo da perda, o medo que o outro fique mal, mas o amor de fato confia, o amor educa, o amor traz coisas boas. Quem ama, cuida. Então, mansuetude é significado desse termo, de acordo com o dicionário, que possui gênio brando. O mansueto, ele possui um gênio brando, tranquilo, calmo. É aquela pessoa que a gente chega para conversar, o nosso tom de voz está mais elevado, a pessoa está tranquila, daqui a pouquinho nós ficamos calmos ao lado daquela pessoa. Num mundo tão agitado, tão nervoso, tão caótico emocionalmente da forma que está, são poucas as pessoas que conseguem preservar sua paz interna. A mansuetude também significa aquele que é suave e pacífico.
uma pessoa suave, uma pessoa calma, uma pessoa que dá vontade de ficar perto. É uma pessoa que traz uma tranquilidade emocional, seja pela fala, pelo comportamento, pelo sorriso. É uma pessoa também de temperamento fácil. E aqui a gente consegue distinguir melhor se nós somos mansuetos ou não. A pessoa que tem um gênio, às vezes, irascível, a pessoa que tem um gênio, às vezes, muito oscilante emocionalmente, essa ainda não é mansueta, porque a gente não sabe o que aguardar dela. Então, a pessoa de gênio fácil, é tranquilo chegar para conversar com ela, porque nós sabemos de antemão que nós seremos acolhidos em forma de atenção para essa pessoa. Se temos medo de conversar com alguém, se temos medo de expor algumas coisas a uma outra pessoa, é porque nós também não vemos essa pessoa como uma pessoa mansueta. O mansueto, ele é respeitoso e ele é desprovido de inquietação. O ansioso, ele não é mansueto. O nervoso, ele não é mansueto. O preocupado, o medroso, aquele que está sempre preocupado com uma coisa, ele não é mansueto porque ele não tem paz na alma. E quando falo paz, eu não estou falando numa paz transcendente, não. Eu estou falando numa tranquilidade, sabendo que a vida tem os seus desafios, suas adversidades, que cada um de nós tem os seus medos relativos, mas que nós vamos cultivando todos os dias uma forma de viver mais saudável. Por favor. Então, filosoficamente, a mansuetude. A mansidão pode ser interpretada como uma virtude transcendente. Não é passividade, mas uma escolha consciente de discernimento, não se permitindo a atos impulsivos ou arrogantes. Então, ser impulsivo e arrogante não denota uma pessoa com paz. Não denota uma pessoa que está alinhada à proposta do Evangelho, a uma proposta espiritual. Porque isso é um cultivo. Todos nós viemos de inúmeras encarnações onde nós vivemos a fase da ignorância. Assim como existe a infância e a adolescência, mas apenas na vida adulta é que nós começamos a amadurecer algumas ideias, assim também na nossa vivência espiritual, nós passamos pela infância e pela adolescência espiritual. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel afirma que antes de Jesus chegar a se reencarnar, a humanidade atingia sua maioridade espiritual. O que significa isso? Vamos traduzir. Éramos um bando de adolescentes que chegamos à maioridade espiritual. Todavia, assim como do dia para a noite a idade não transforma o adolescente em adulto, a maioridade espiritual ainda não fez da humanidade adultos espirituais. Basta ver a forma como nós vivemos no mundo, nessa fase tão delicada da transição do planeta. Apesar da maioridade espiritual, das responsabilidades coletivas que nós temos, individuais também, somos ainda mais perto da adolescência do que da vida adulta espiritual. E qual é a consequência disso? Mesmo que tenhamos boas intenções de mudança, de evolução, de desenvolvimento, vez ou outra nos pegamos repetindo os velhos erros de sempre, porque isso foi o que mais fizemos no passado. Então, o exercício da Boa Nova, o exercício de ser mansueto, é um exercício de várias encarnações. Na condição de espíritas, não podemos esquecer que todos nós encarnados e que estamos dentro do espiritismo já estamos começando a fazer a nossa regeneração espiritual, senão não estaríamos aqui. Então, o mundo ainda vai adentrar no mundo de regeneração pelos próximos milênios,
E nós, na atual encarnação, já estamos comprometidos com a nossa regeneração espiritual. Mas isso se dá na consciência e nos sentimentos de cada um de nós. Vamos estudar, podemos frequentar uma casa espírita, podemos participar das coisas da casa espírita, mas o que traduz a nossa evolução espiritual é o quanto conseguimos compreender, é o quanto conseguimos colocar isso em forma de ações, ou seja, de amar. Porque amor e compreensão, num certo sentido, são sinônimos. Então, quanto mais eu compreendo, mais eu retifico aquilo que eu considero que é errado em mim. Quanto mais eu compreendo, quanto mais eu me envolvo com as pessoas, tenho o exercício da paciência, da compreensão, do perdão, mais eu vou me renovando internamente. Por isso, a importância do estudo como autorreflexão. Precisamos ir além das letras, precisamos ir além do intelecto, precisamos internalizar isso sentimentalmente. Então, a mansidão é uma síntese de coragem, equilíbrio e entrega espiritual, porque apenas o mansueto compreendeu a lição do amor ao próximo. É muito difícil lidarmos uns com os outros. Tanto faz dentro de casa, na família, quanto na casa espírita, quanto na via pública. Porque vez ou outra vamos topar com as imperfeições uns dos outros. E qual é a consequência de lidarmos com essas imperfeições? Às vezes vamos nos machucar e às vezes vamos machucar o nosso semelhante emocionalmente. Então, se não houver compreensão, se não houver perdão, a desagregação, a desunião. Por favor. A mansuetude no sentido psicológico. A mansidão pode ser vista como uma expressão de maturidade emocional. Os mansuetos cultivam autorregulação emocional, evitando que orgulho, raiva ou medo os domine. Esse ponto aqui é um ponto muito importante. Apesar de seguir o Evangelho, a Boa Nova, apesar de renovarmos os nossos votos toda semana em relação ao Criador, não podemos esquecer o seguinte: nós ainda vamos atravessar muitas encarnações, como eu disse há pouco, ainda com imperfeições, porque essas imperfeições elas vão se decantando pouco a pouco ao longo das existências. Por exemplo, mesmo o espírito superior mais evoluído, ele ainda pertence à faixa humana, ao reino nominal. Porque se ele já tivesse se libertado de tudo, realmente, de todo o egoísmo, de todo orgulho, ele já seria espírito angélico. Então, quando a gente olha para o passado e vê vários espíritos evoluidíssimos se equivocando ao longo da encarnação, é porque eles ainda não são perfeitos. E por que eu estou colocando isso aqui? Porque às vezes acreditamos que o nosso comportamento tenha que ser perfeito o tempo todo e não tem. O erro faz parte do aprendizado. Vamos ainda errar muitas vezes até fazer o correto, até o correto começar a ser a norma. Então, o que eu quero dizer com isso? Paulo de Tarso, na condição de um espírito superior, já na época que ele estava encarnado, ele também teve equívocos, né? Na condição de Saulo, do ex-rabino, onde perseguia cristãos e tudo mais. Foram décadas de apostolado para que ele começasse a ressurgir na condição espiritual, colocando o espírito à frente da personalidade, colocando os valores enobrecidos à frente do homem transitório. E mesmo depois de muitos anos de apostolado, ele vai dizer o seguinte: não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Mesmo naquela estatura espiritual, Paulo
como profundo conhecedor de si mesmo, perdão, ainda percebia o mal subjetivo em si. Ainda percebia possivelmente faixas de orgulho, de egoísmo, de vaidade, que às vezes transbordava sem que ele percebesse na sua fala, no seu comportamento. E nós outros, espíritos ainda em fase de regeneração. Então, precisamos também ter uma compaixão daquilo que nós somos. Compaixão não é condescendência. Avalio o meu erro, não gosto dele, avalio que eu tenho uma imperfeição, não gosto dela, mas em vez de me culpar, de me auto-julgar, eu vou buscar me corrigir. Isso é compaixão. Agora, se eu me culpo toda vez que eu erro, eu não estou tendo compaixão comigo, eu estou sendo perfeccionista. E o perfeccionista, ele está longe da perfeição, porque ele necessita humildemente adentrar o seu mundo interno para poder se conhecer e pouco a pouco ir tratando esse mundo interior. Então, os mansuetos são pessoas capazes de responder a conflitos com calma, tendem a ter maior saúde mental, pois evitam o desgaste do ressentimento. A mansidão, portanto, não é submissão, mas compreensão e conexão autêntica com o outro. Todas as vezes que eu estou realmente receptivo ao meu semelhante, mesmo sendo um ser finito, limitado, mesmo sendo uma pessoa que ainda está fazendo esforço para poder amadurecer emocionalmente, em termos de virtudes, a boa vontade está ali presente. Acho que todos nós já topamos em alguma vez na vida com uma pessoa que consideramos ser um pouco inconveniente, ser uma pessoa um pouquinho bronca, ser uma pessoa sem muito tato. Mas às vezes a pessoa ela é tão boa, ela é tão autêntica, que apesar das suas deficiências, nós gostamos dela com facilidade. Por quê? Ela é autêntica. Ela é aquilo que ela é. Então, nós não prestamos nem mais atenção nos defeitos dela, nós prestamos atenção nas coisas boas que ela tem e que ela nos passa. Então, isso é ter compaixão para com o nosso semelhante. E em vez de enxergarmos mais as imperfeições, os defeitos alheios, tentar visualizar uma virtude que seja muito contundente, que nos chame a atenção. Não é negar a realidade do outro, a realidade de quem o outro é, mas é colocar foco naquilo que é bom e não naquilo que o outro ainda não sabe fazer. Por favor. Espiritualmente. Espiritualmente, a bem-aventurança dos mansos aponta àqueles que renunciam à ambição desmedida, à ganância. A ganância não é só uma questão por dinheiro. Eu posso ter ganância por poder, eu posso ter ganância por ter sempre razão, eu posso ter ganância em submeter as pessoas à minha opinião. A ganância tem vários matizes e várias situações. Então, todas as vezes que eu tento colonizar, por assim dizer, o mundo do outro, todas as vezes que eu tento imputar o outro o meu ego, eu não estou sendo manso, eu estou sendo ganancioso. Eu quero um rebanho, eu não quero irmãos. E há uma pergunta muito útil e sutil. Por que eu não vejo meu semelhante como semelhante, mas apenas como um rebanho? Porque eu trago ainda nos refolhos da alma, possivelmente, traços de inúmeras existências onde eu fui violento, onde eu impus o terror, o poder, a tirania. Óbvio, isso vem sendo decantado ao longo das encarnações, mas isso fica presente de formas sutis em nosso ser e em nosso comportamento também. No budismo, por exemplo, a agressividade é vista como nascida da ilusão do ego. Logo,
A não violência e a compaixão são caminhos para a iluminação. Porque se a pessoa ainda não consegue exercer essa mansuetude, às vezes ela pode ser colérica, ela pode ser muito nervosa, muito agitada, muito inquieta, falar alto, querer gritar para ter razão, não sabe argumentar. Então, essa pessoa, ela é possuída pela agressividade. A agressividade pode ser violência física, mas também pode ser violência verbal, violência emocional. Podem ser comportamentos desrespeitosos. Isso também é agressividade, isso também é violência. Então, todos nós trazemos traços de cada uma dessas imperfeições. Estamos aqui para poder estudar, nos reconhecer, pedir forças e compreensão a Deus e ao nosso anjo da guarda para continuar a nossa evolução. A mansidão é um estado de alinhamento com o sagrado. Quem se esvazia do desejo de controle encontra a liberdade interior. Às vezes, a pretexto de amor, nós escravizamos aqueles que afirmamos amar. Às vezes, a pretexto de querer bem, nós tentamos influenciar a vida alheia com as nossas opiniões. Às vezes, a pretexto de amor, nós permitimos que as pessoas nos controlem ou que nós controlemos os outros. Então, na máxima de Jesus, seja o seu dizer sim, sim, não, não, fique esquecido nesses momentos. Porque cada um de nós tem uma autenticidade, cada um de nós é único. Então, se nós vivemos numa relação respeitosa, essa coisa única, autêntica que há no coração, na consciência um dos outros, ela transborda, ela vem iluminar o comportamento e, consequentemente, o mundo. Foi por isso que Jesus disse que brilhe a vossa luz. Todavia, quando temos relacionamentos abusivos, desrespeitosos, nós simplesmente podemos conter a nossa luz, limitá-la. Então, em vez de prosperar nas coisas boas, começamos a prosperar nas coisas não boas, na baixa estima, na falta de encorajamento, de iniciativa, de saber colocar limites saudáveis nas pessoas, nos respeitarmos e respeitarmos também os outros. Então percebam que sutilmente também somos carregados de uma autoagressividade quando não sabemos nos respeitar. Reclamamos muito da agressividade do outro para conosco e aquela que nós fazemos contra nós mesmos, limitando o nosso potencial, limitando a nossa autoestima, o nosso auto-amor. Herdar a terra, portanto, significa habitar um espaço interior de paz que contagia o externo. O céu e o inferno não é um lugar, é um estado de espírito, é um estado de consciência. Podemos estar numa cidade espiritual, estarmos atribulados por aqueles que ficaram na terra. Podemos, na condição de encarnados e desencarnados, estarmos ajudando nossos irmãos no umbral e ali podemos ter altas vivências de amor. Então, cada um de nós carrega na sua consciência traços do seu paraíso ou traços do seu inferno pessoal. E nós precisamos entender qual dos dois nós estamos alimentando mais. Mahatma Gandhi, o libertador da Índia do jugo inglês pela não violência, certa vez disse o seguinte: aprendi, através da experiência amarga, a suprema lição, controlar minha ira e torná-la como calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Mas um espírito superior
Como é que um espírito superior encarnado, ele afirma aqui que ele teve momentos de ira? Que quando estamos encarnados, estamos mais sob o jugo da matéria, das forças que regem a nossa sociedade, da pequenez humana. Então, todos nós, se formos muito provocados, vamos ficar nervosos, vamos ficar irados, vamos ficar aborrecidos. É óbvio. Ainda faz parte da nossa constituição psíquica e espiritual. Então, o que que o Gandhi está falando aqui? A raiva nada mais é do que uma força de vontade mal utilizada. A ira nada mais é do que uma força interior mal utilizada. Então, eu tenho o direito de sentir raiva quando precisar sentir raiva. Eu só não posso transbordar essa raiva. Eu não posso transbordar essa raiva em forma de agressão física, verbal ou emocional. Eu preciso pegar essa raiva nesse momento e pensar: que direcionamento eu vou dar a essa energia? Eu, por exemplo, os momentos que eu sinto raiva, eu saio resolvendo muitas coisas que às vezes eu vou protelando. Saio colocando todos os seus devidos lugares. Depois vem um alívio, uma sensação de bem-estar. Por quê? A raiva bem administrada, ela é energética. Ela dá vivacidade, ela faz com que nós venhamos a sentir o nosso poder interior. E por que nós ainda precisamos da raiva em vez do poder interior? Porque nós duvidamos da nossa capacidade. Porque nós duvidamos da nossa autoconfiança. Porque nós duvidamos da nossa fé. O próprio Jesus afirmava isso, que se a gente tivesse fé como um grão de mostarda, faríamos coisas enormes. Nós ainda não aprendemos a utilizar essa força interior na construção de nós mesmos. Então, vivemos a vida como se fôssemos impotentes, incapazes. Quem sou eu? Quantas pessoas abdicam dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque não acreditam em si mesmas? Quantas pessoas deixam de buscar realizar aquilo que têm aptidão, porque simplesmente não confiam que são capazes? Então, na falta desse poder interior, sentir a raiva de vez em quando dá um sacolejo emocional. Faz com que nós venhamos a perceber a nossa força, o nosso poder, mas, de novo, não é transbordar a raiva, é canalizá-la, o que Gandhi está colocando aqui de uma forma positiva. A partir das humilhações que ele passou lá pela libertação da Índia, ele transformou essa raiva em não violência. Eu não vou ceder à reatividade. Eu não vou tratar o ódio com ódio. Eu não vou tratar o desrespeito com desrespeito. Eu vou ficar de pé buscando viver serenamente a vida, mesmo que eu tenha que entregá-la em algum momento ao meu semelhante pelas portas da morte. Por favor. Na palavra de Gandhi, a não violência é a maior força à disposição da humanidade, porque aquele que aprende a se controlar, aquele que aprende a canalizar a raiva de uma forma saudável, esse passa a ter discernimento, passa a ter sabedoria. Ele aprende mais consigo mesmo. Então, em vez de ser reativo, ele passa a ser ativo. Ele une razão e sensibilidade, buscando fazer de tudo isso uma coisa diferente. Há de ter-se uma grande dose de discernimento, coragem e disciplina interna para não se iludir. Pois o adversário nunca é o outro, sempre é a nossa própria ignorância. Então vamos lá. Temos uma família. É uma família perfeita? Não. Podemos ter um casamento. É um casamento perfeito? Não. Podemos ter filhos. Também são perfeitos? Não. Mas cada um de nós tem ali, em cada pessoa dentro de casa,
um convite à autotransformação. De repente, um filho é impaciente, o outro é egoísta. Bom, se Deus nos deu esses dois filhos como tutelados na atual encarnação, é porque Ele nos julga com paciência e com uma certa generosidade para poder ensiná-los. Então, eles podem, a partir da convivência familiar, deixarem de ser impacientes e egoístas com o tempo, sendo mais mansos, mais serenos. Todavia, se os pais não tiverem uma educação espiritual, uma educação sentimental, em vez de reeducá-los, os pais vão acabar dando vazão à própria impaciência, ao próprio egoísmo. É onde as famílias começam a se desestruturar. Porque num grupo é mais fácil o grupo se desunir por causa de uma única pessoa do que se unir. O bem ainda é frágil no nosso mundo. Então, o cristão que busca avançar na seara de Jesus, ele necessita entender que todos os dias são dias de experiências, que todos os dias nós temos convites à autossuperação, convites de compreensão, convites de exercício de amor a partir do nosso exemplo, o que não é fácil. Precisamos ser santos? Não. Só precisamos ser coerentes. Sim, sim, não, não. Ser manso é, afinal, então, reconhecer que a vida se acolhe com gratidão e reverência a todas as pessoas, coisas e fatos. Eu passei por uma experiência há pouco tempo de meditação. Então, lá no grupo de meditação, a meditadora ela fez uma proposta, uma dinâmica. Então, ficamos em pares e nós ficamos um diante do outro, tendo que falar 10 coisas boas acerca de nós mesmos, ou 10 coisas boas que nós temos na nossa existência. Depois mais 10, depois mais 10. Qual foi o resultado dessa prática? Eu comecei a sentir, não é nem perceber, sentir que eu tenho muito mais a agradecer do que a reclamar. E eu percebo nesses momentos como nós ficamos contaminados pela cultura do mundo, a cultura da reclamação, da insatisfação, onde nada está bom. Não é fingir que o mal, que as coisas não boas não existem, mas é saber dar valor concomitante às coisas boas que nós temos. Por que focamos mais naquilo que nós não gostamos do que naquilo que gostamos? Por que focamos mais na não virtude do que na virtude? Então, a nossa mentalidade ela também precisa mudar. A autotransformação que nós buscamos está na autorreflexão que nós precisamos refazer. E, ainda continuando com Gandhi, ele diz o seguinte: um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Então, se eu estou fazendo certo no ambiente, eu preciso fazer o correto, o certo em todos os ambientes. É uma questão de lógica, de coerência. Se eu faço o certo aqui e o errado ali, eu estou sendo incoerente. Eu estou sendo hipócrita comigo mesmo. Eu estou fingindo para mim mesmo. E a pior mentira que nós podemos contar é para nós mesmos, porque ficamos iludidos. Então, de novo, não é uma questão de santidade, é uma questão de exercício, de coerência. E, para poder finalizar, eu peguei um trecho de uma música da Legião Urbana chamada Há Tempos, onde no final o Renato Russo cantava o seguinte: meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. O que ele quer dizer com isso?
É muito difícil viver uma vida disciplinada. É mais fácil o desregramento, é mais fácil o comodismo do que viver a disciplina de todos os dias. Por isso que habitamos um mundo como o nosso, onde somos obrigados, por assim dizer, a todos os dias viver uma rotina de trabalho, a viver uma rotina onde precisamos nos disciplinar, porque ainda não sabemos fazer tão bem isso por nós mesmos. E ter compaixão num mundo como esse é ser forte. Por quê? Não desanimamos, não caímos no pessimismo, permanecemos firme diante do Evangelho, diante da proposta de Jesus para todos nós. E por fim, ter bondade é ter coragem. Como é difícil ser bom num mundo como esse. Como é difícil ser bom no trânsito. Como é difícil ser bom ante a ignorância, a estupidez dos nossos mais próximos. Então, ser bom também é um desafio. Apenas o corajoso ele consegue ser bom, porque ele não se melinda. Ele busca colocar o bem e o amor à frente de todas as coisas. Então, eu finalizo para vocês a explanação de hoje dizendo que todos nós estamos no mesmo caminho. Cada um de nós tem o nosso ponto de vista, tem as nossas aquisições feitas pelo passado reencarnatório, o nosso esforço da atual encarnação. O mais importante é que não somos ainda espíritos iluminados ou não. O mais importante é se estamos sendo sinceros conosco. Porque aquele que passa a ser sincero consigo, ele começa a se aceitar mais. Ele começa a se amar mais, a se respeitar do jeito que é. Então, como nós podemos falar de amor ao próximo sem falar do amor por nós mesmos? Como nós podemos ter compaixão autêntica pelos nossos semelhantes se falta essa compaixão para com aquilo que nós somos? E por fim, como podemos ter bondade para com os outros se vivemos nos auto-julgando, se vivemos reclamando, se vivemos à cata de coisas que às vezes não vão nos auxiliar? A vida não nos priva das nossas necessidades. A vida nos priva daquilo que pode nos fazer cair. Então, aquilo que nos falta, por assim dizer, é um expediente divino para que nós continuemos a nossa marcha evolutiva. Agradeço a casa, a todos vocês e que Deus nos abençoe. Que maravilha, João. Sempre nos trazendo reflexões. Ser manso não é fácil. É um exercício diário, realmente. É, eu lembrei de uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, um áudio que eu recebi esses dias, onde tem um pequeno conflito no trânsito, e aí o homem sai do carro xingando o outro, e o outro é um senhor, o outro é bem mais jovem, e ele sai xingando, reclamando, e o senhor fica ali, calmo, tranquilo, entra no carro e sai. Parece que ele para novamente num posto de gasolina, o outro vem atrás, para e xinga e fala. Ele calmamente entra no carro e sai novamente. Aí ele passa no pedágio. Aí ele passa no pedágio, paga o pedágio e vai embora. O outro vem atrás, chega já gritando com a pessoa do pedágio: cobra rápido que eu tenho que ir ali, eu tenho que pegar aquele carro que vai na frente. A moça fala: pode seguir, senhor. O seu pedágio já está pago. Aí ele: como assim? Quem pagou? Aquele senhor que vai lá na frente daquele carro. E deixou isso para você. Aí tem um bilhete e um livro, né, de orações, evangelho, alguma coisa assim, e o bilhete falando de mansidão, falando de amor, alguma coisa desse tipo. E aí, quando o rapaz pega que lê, ele chora. Quer dizer, é uma prova que a gente, é um exemplo que a gente tem que seguir. Como o João falou, revidar não deve ser nesse momento,
de que vem a raiva, que vem a ira, é o momento da gente praticar a mansidão, né, João? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por tudo que você nos trouxe. E volte sempre. Muito bem-vindo sempre. Obrigada. E agora a gente vai passar para a nossa prece final com o nosso amigo Júnior. Senhor Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, de infinita bondade, amado Mestre Jesus, divino amigo de todas as horas, queridos amigos espirituais que coordenam as atividades de nossa casa, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita de estarmos aqui nesta tarde, em que nos foi, Senhor, oportunizado tantos ensinamentos, tanto aprendizado. Te pedimos, Senhor da vida, que ilumine as nossas consciências, que pacifique os nossos sentimentos, para que possamos aproveitar, Senhor, a oportunidade do contato com o conhecimento superior, do contato com o Evangelho, a luz do Espiritismo, para que possamos, Senhor, pouco a pouco, fazer luz em torno de nossos passos, para que possamos, Senhor, sermos instrumentos úteis na sua seara, dirigindo as nossas ações em favor daqueles que caminham conosco, levando a eles, Senhor, o esclarecimento, o consolo. Pai de misericórdia infinita, neste momento recordamos de todos aqueles que estão ligados a nós pelos fios invisíveis do pensamento, do sentimento, encarnados e desencarnados, Senhor, onde estiverem, que eles possam receber as nossas vibrações de amor, de fraternidade, e que possam também, de alguma forma, serem amparados, Senhor. Com agradecimento profundo em nossos corações, te rogamos mais uma vez que nos abençoe, que nos ilumine, que nos sustente, que permaneça conosco, Senhor da vida, hoje e sempre, que assim seja.